Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu queria compartilhar algo que vem chegando para mim essa semana de várias formas, através de vídeos, textos, que é sobre o taoísmo. Não sou grande estudioso, mas achei maravilhoso a forma como chegou, vários ensinamentos. E o primeiro dele é uma história que fala de um lenhador já cansado, velho, cheio de rugas, mãos calejadas, de tanto trabalhar, fazendo o seu serviço. Ele para na frente de um rio e observa o rio fluindo sem parar. E ele pergunta para o rio: Rio, como você faz para continuar fazendo o que você faz todos os dias sem estar tão cansado? E aí, através dos murmúrios, das águas batendo nas pedras e tal, ele responde ao lenhador. Ele fala: meu amigo, de frente de você, eu fluo pela montanha, eu fluo pelas rochas e pedras. Você carrega uma montanha nas costas todos os dias. Uma montanha que muitas vezes você nem deve carregar, pois é normalmente uma montanha de um futuro que nem existe, nem chegou, uma montanha ilusória, e uma montanha talvez de um passado que você já tem que ter deixado para trás. E esse é o grande dificuldade hoje do ser humano, sobre estar bem, alegre, em paz, tranquilo, com um sorriso no rosto, tendo leveza na vida. A maioria de nós carrega essas montanhas todos os dias nas costas, montanhas muitas vezes necessárias. Montanhas, como a história diz, de um futuro que não precisamos nos preocupar porque ele nem chegou ainda e estamos deixando de ver o presente. E um futuro no passado que já foi, que não precisamos mais ficar carregando essa montanha. E aí precisamos olhar para isso, porque a felicidade está aqui, o bem-estar está aqui, a leveza está aqui, o humor está aqui, a paz, a tranquilidade, eles estão aqui. Mas como estamos nos forçando todos os dias a carregar aquilo que não precisamos, não temos espaço para isso. Outra história, outra metáfora muito boa é sobre sermos úteis ou inúteis. A maioria de nós quer ser útil o tempo inteiro, útil o tempo inteiro. Para tudo, para todos. Ser reconhecido como uma pessoa extremamente útil. O mundo nos forçou a ser assim. Aí tem uma outra história de dois carpinteiros, um mestre carpinteiro e um aprendiz carpinteiro. Passando por uma estrada, o aprendiz com aquela vitalidade, aquela vontade, aquela energia, e o mestre já sereno, certo do que vai fazer. E aí eles passam por um grande carvalho, um carvalho tão grande que a sua copa poderia abrigar até 1000 bois debaixo dele. E então o jovem diz: mestre, olha essa árvore deve ser maravilhosa para podermos trabalhar. E então o mestre responde para o aprendiz: de maneira alguma, essa árvore é inútil, essa madeira é inútil. Se formos utilizá-la para construir um caixão, ele vai apodrecer. Se formos construir qualquer outro objeto, ele vai se desfazer. Essa árvore não presta para nada, ela é inútil. O aprendiz ficou chateado, baixou a cabeça e continuou seguindo o mestre. À noite, quando o mestre foi dormir, a árvore foi até seus sonhos e falou com ele, dizendo: você me acha inútil porque você me compara às árvores que você acha úteis, normalmente as árvores frutíferas. Só que essas árvores frutíferas, normalmente os galhos delas são arrancados com facilidade e com frequência, e normalmente a vida dela é muito menor. A vida dela é ceifada muito rápido. Eu pratico a minha inutilidade há muitos anos, há muito tempo, para que seja mais longeva, para que eu possa servir de outra maneira, como sombra e outras formas. A inutilidade me faz sobreviver, a inutilidade me faz viver mais. E cada um vai interpretar a história da sua forma. Mas por que você quer ser tão útil o tempo todo, o tempo inteiro? Isso virou uma doença, uma crença limitante, que nós não podemos descansar. A gente não pode parar para respirar, a gente não pode parar para observar a natureza. Eu não posso ser inútil, eu preciso estar fazendo e produzindo o tempo todo. Isso também faz com que a alegria não chegue, que a gente não tenha tempo para ser alegre. Porque mesmo no descanso, eu já estou descansando com o objetivo de produzir mais. Quando descansa, que a maioria de nós nem conseguimos descansar, porque hoje com esse aparelhinho chamado celular, quando a gente tem um tempo para poder respirar, lá vamos nós pegar o celular para tentar ser produtivo,
receber algum conteúdo, rir da vida dos outros, gastar meu tempo, a minha mente, meu pensamento com aquilo, sem poder estar realmente descansando em mim, plenamente, me dando o direito de ser inútil. O tempo inteiro estamos querendo ser úteis. Para quê? Quem disse isso? Por que não podemos nos sentir inúteis por algum tempo, sem chicote, sem cobrança, sem culpa? E falar, agora eu sou um inútil, agora eu não estou fazendo nada, agora eu estou simplesmente parado. Observando a natureza por observar, descansar por descansar, ler um livro só para ler um livro, caminhar só por caminhar. Porque hoje a gente vai caminhar, a gente tem que contar nossos passos, para saber quantos passos nós demos, para ver se foi produtivo ou não a nossa caminhada. Se eu vou ler, tem que ser algo que me engrandeça, algo que me traga um novo conhecimento, porque senão eu nem pego esse livro para ler. Se eu vou observar e para fazer algo, o que eu vou ganhar com isso? Dinheiro? Reconhecimento? Prazer? Porque se não for nada disso, eu também não vou fazer. Essa busca de sempre conquistar e querer algo nos faz ter essa ciência, essa vontade, esse desejo de ser útil o tempo inteiro, que nos desgasta demais. Ei, para um pouquinho, descansa. Não tem problema sentir inútil, se colocar nesse papel de inútil, para que possamos ter abertura para que a alegria chegue, para que possamos ser leve. Isso traz outro ensinamento taoísmo, chegou para mim de outra forma, sobre o tal do Wu Wei. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é que é ação consciente, é uma ação sem esforço. Não é passividade, mas é agir sem esforço. A vida é como se fosse um rio, ela acontece. Tem pássaros aqui à minha volta fazendo o que eles têm que fazer, as árvores, as plantas estão crescendo, a chuva está caindo, o vento está soprando, as pessoas à minha volta estão fazendo o que elas têm que fazer. E eu não tenho nenhum controle sobre isso. E o que eu posso fazer é ser quem eu tenho que ser, da melhor maneira que eu posso agora, nesse momento. E fluir com esse rio da vida. O problema é que a maioria de nós tentamos controlar o incontrolável, carregando as montanhas ou tentando parar o rio ou empurrar esse rio da vida. Tentando forçar com que o que está à nossa volta aconteça como nós queremos e nós desejamos. Isso não vai acontecer, isso é desgastante, isso também impede que a alegria, a felicidade, a paz, a tranquilidade, a serenidade, a plenitude venha e transborde através de nós. Porque estamos sempre querendo agir, não só sobre nós, mas sobre tudo que está à nossa volta. É como estar no trânsito e ficar reclamando, buzinando. É isso, você está indo contra, está parado. O que você pode fazer melhor nesse momento? Você tem alguma conversa difícil que você quer ter e você quer forçar que ela tenha o resultado que você quer? Não tem como. Vai gravar um vídeo, vai gravar uma mensagem, escrever um e-mail, fica fazendo isso 10, 20 vezes até tentar encontrar a perfeição para que a outra pessoa reaja da maneira que você quer. Isso não vai acontecer. Projetos que você está vendo que não estão dando certo e você continua insistindo. Será? Você parou para se ouvir, parou para ouvir sua alma, parou para ouvir o universo? Será que Deus está querendo te dizer alguma coisa e você não está prestando atenção? E gastando esse tempo tão precioso do presente e agora, tentando ser ou fazer aquilo que não vai acontecer. Então, deixa fluir. Não é não fazer nada, mas é entender o que está acontecendo à sua volta e entrar no fluxo da sua maneira, da sua forma, sem gastar energia com coisas que não fazem sentido e que não vão acontecer. Uma outra história, uma outra metáfora muito boa é sobre o bloco de madeira pura. É um blocão de madeira, eles chamam de pu, se eu não me engano, ou pô. Esse bloco de madeira não é uma cadeira, não é uma mesa, não é um armário, não é um banco, ele não é nada, ele é um bloco de madeira. E sendo um bloco de madeira, ele tem infinitas possibilidades de ser o que ele puder ser. Como uma criança que pega o seu bloquinho de madeira, né, e brinca com ele, como carrinho, como mesa, como montanha, como tudo que ele quiser que seja aquele bloco de madeira. E nós, como essência, quando crianças, quando jovens, quando nascemos, chegamos nesse mundo, nós fomos esse bloco de madeira. Mas a sociedade, a cultura foi nos empurrando, nos amassando, nos moldando, nos formando. E a cada
batida desse formão da vida, né, da cultura da sociedade que nós fomos aceitando, vamos perdendo uma parte de nós, deixando para trás, nos engessando, nos enrijecendo, nos tornando inflexíveis, porque agora nós somos isso, principalmente profissão, né? Nós somos isso. Eu não sou nada além disso. Nós nos rotulamos, escrevemos o que nós somos, mas no fundo nós somos ainda esse bloco de madeira, essa alma, esse espírito. Então permita na vida você ser em vários momentos da sua vida aquilo que você possa ser, aquilo que você deseja ser, aquilo que você quer ser. Dentro da sua essência, da sua alma. Deixe transbordar, não se rotule, não se limite. Aceite essas infinitas possibilidades do que você pode ser. Como a criança sempre foi. Para a criança está tudo bem. A criança está acontecendo, está tudo certo. Ela flui. Ela fica brava, ela fica nervosa, irritada, mas tudo passa muito rápido. Ela admira a beleza das vidas, ela curte a vida, ela sente a vida sem culpa, sem peso, sem montanha nas costas, sem se rotular o que ela pode ser o que ela quiser. Que possamos levar a vida dessa maneira, deixando essas montanhas para trás que carregamos todos os dias, que não precisamos carregar. Nós mesmos criamos isso. Que possamos fluir com a vida, entendendo o que está acontecendo. Se é um problema e tem solução, ótimo. Se é um problema e não tem solução, eu não tenho o que fazer. E eu continuo fluindo. Entendendo que eu posso ser aquilo que eu quiser ser. Eu tenho infinitas possibilidades e preciso me colocar à disposição para poder ser assim, servir assim, fluir dessa maneira. E outra história, acho que a última do taoísmo hoje, que ele fala que temos que ter a consciência que nós somos o céu e não essas nuvens cinzas aqui hoje. As nuvens são passageiras, elas não ficam aqui o tempo inteiro, elas trazem tempestade, chuvas, mas elas passam. Mas nós normalmente nos agarramos às nuvens, nos tornamos as nuvens, mergulhamos nas nuvens, os nossos desafios e problemas do dia a dia, quase nos tornando esse problema e esse desafio, esquecendo que nós somos o céu, esquecendo que as nuvens são passageiras. Então fazemos da nossa vida um transtorno, um desequilíbrio, algo que nem queremos muitas vezes estar passando ou vivendo, porque esquecemos que somos o céu e não as nuvens. As nuvens passam e temos que ter essa consciência. Desafio e problemas vão passar, assim como a alegria, a bonança, a felicidade, o bem-estar vai passar também. Mas quanto mais conscientes tivermos que nós somos o céu e não as nuvens, olharemos para tudo de forma diferente, com mais consciência, com mais presença, vivendo aqui e o agora, entendendo que nós somos de verdade, deixando essa centelha divina brotar, entendendo que somos filhos de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. E que tudo o que está acontecendo vai passar. Tudo é passageiro, tudo é impermanente. E o que eu preciso pensar é como eu vou agir, reagir e viver em meio a tudo isso. Fluindo, sendo fluxo, estando no fluxo, não lutando contra ele. Não querendo ser um rei que manda e quer que tudo aconteça à minha maneira. Escutando mais o universo divino, cada vez mais nos mostrando o nosso caminho. Que você pare de correr atrás das borboletas, como a borboleta sendo a felicidade. Quanto mais você corre, mais ela foge. Que você consiga cultivar e ser o jardim que as borboletas queiram estar. Cultivar a si mesma, a sua alma, o seu espírito, o seu estado de ser nesse presente agora, para que a borboleta venha pousar no seu ombro, todos os dias, a toda hora. Porque a alegria já está aí, em você, não está lá fora. Não é buscar, é estar pronto para que ela transborde de você. Desejo uma semana excelente para você, um grande beijo no seu coração e fique com Deus.